Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula estarei mostrando para vocês qual que é o procedimento para a gente estar fazendo um log rotation de todos os alertas que a gente recebe. O padrão, o Azure, não tem uma rotina eficiente criada por eles que funcione com qualidade e que seja fácil de ser feito. Eu achei alguns tutoriais na internet e tal, mas todos eles remetem a uma versão bem antiga do Azure, não da versão atual. A versão atual que eu digo é a versão 4x, né? Então, algumas documentações que eu vi, elas são relacionadas apenas a 3x. E da 3x para frente mudou muita coisa, Então, por conta disso, o Azul ele tem uma própria rotina aqui em si, né? Então, se a gente vir aqui em Index Management, e aqui em... Até aqui, ó, Create Policy. A Create Policy aqui, por exemplo. Aqui nós temos algumas versões, tá? A gente tem a versão de JSON, onde a gente consegue criar a nossa própria versão, a versão aqui, que é o que eu vou estar ensinando a vocês. Ou vocês conseguem colocar no modo de editor. O modo editor aqui vocês conseguem criar as fases, né? Então vocês conseguem também criar um método de lifecycle, né? Que é nada mais do que fazer a deleção do arquivo e tudo mais. Então se vocês verem aqui, ó, aqui vocês podem botar um tipo de estado, né? Tipo aqui como ele botou aqui um sample hot, né? Tipo o hot é o primeiro estado do shard que ele está ativo, né? Para uso. Então vocês conseguem fazer as ações dele aqui. Do que vocês querem que aconteça na próxima fase, por exemplo, ou nessa própria fase. Então é algo bem complexo, tá? Você teria que estar fazendo bastante configuração aqui. E a não ser que vocês queiram fazer algo bem específico para cada tipo de situação, onde sempre que ele muda da fase hot para a fase cold, que é a segunda fase, vocês querem que além dele se transformar em read-only, que é um processo padrão, vocês também querem que ele diminua o tamanho ou, né, força ele a diminuir, ou vocês querem que envie também uma notificação. Então vocês conseguem fazer essas configurações aqui e também conseguiriam fazer aonde eu vou estar ensinando vocês, tá? O método que eu vou estar ensinando vocês ali vai ser um método mais simples, ele vai estar bem reduzido mesmo, para fazer o basicão mesmo, que é atingir um determinado dia, ele transforma em code e determinado dia, delete o shard. Então, para fazer realmente o log rotation, tá? Então, esse é o nosso objetivo dessa aula. Beleza, sabendo disso, então, primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai ter que criar a nossa primeira rule, tá? Então a gente vai vir aqui em policy management aqui mesmo, tá? Não tem problema. Porque acho que aqui tem duas diferenças, tá? Eu acho que there is no exist. É que na verdade quando a gente cria uma aqui, ela vai pra cima, tá? Então, não sei por que tem duas vezes no mesmo lugar, mas é a mesma lógica, tá? Ó, exatamente, é a mesma lógica. A diferença é que uma aqui tu cria as policies e aqui é onde tu faz o gerenciamento delas, tá? E, na verdade, o gerenciamento que eu digo tu consegue ver aqui quais são as policies que estão vinculadas a determinadas situações, né? Tipo, uma policy para criar snapshot, uma policy para fazer, sei lá, adicionar template, uma para mover índice, entendeu? Você consegue fazer isso. É basicamente assim que funciona aqui. Vamos criar um policy, tá? O padrãozinho que a gente vai criar aqui é um modo JSON. Se vocês clicarem em continuar aqui, vocês vão ver que existe já uma lógica criada aqui por eles. Tá? Isso aqui, pessoal, só para você estar ciente, o Azul na versão container, que é a versão que eu estou usando, ela o utiliza atualmente na versão 4.2. Tá? Ela utiliza o OpenSearch como indexer, tá? Então ele usa um OpenSearch como index. Ele usa uma versão modificada do Kibana para o dashboard, tá? Que eles falam de o Azul Dashboard. E sabendo disso, então a gente consegue entender que se você ir lá no site do Kibana, por exemplo, ou até no site do próprio OpenSearch, tá? Você consegue também pegar algumas lógicas lá e migrar para cá que vão funcionar, tá? E não é só isso, tá? Na verdade, o Azul ele migrou do antigo OpenDistro, ele criou uma versão, um fork para eles e colocaram o nome de OpenSearch, tá? Então foi assim que funcionou. Então, sabendo disso, vocês podem vir também trabalhar na própria, né, em lógicas relacionadas ao OpenDistro, que é a versão antiga. Na verdade, eu acho que o OpenDistro até existe ainda, tá? Eu desconheço, não lembro agora de cabeça. Mas é a mesma lógica, tá? Tanto que a gente vai estar utilizando o script relacionado ao OpenDistro aqui para fazer funcionar. Por quê? Porque a versão do OpenSearch ela não tem uma coisa tão fácil de encontrar. Então esse aqui é um processo padrão deles, tá? Para a criação de policy. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos apenas duas versões. A gente consegue fazer o code só, na verdade. Então vocês têm aqui a versão do hot. Então o que é o hot? Todo estado onde o index está em modo hot, então ele vai estar sendo utilizado sempre que você fazer alguma consulta, fazer alguma coisa. Então ele já vai estar aberto, vamos dizer assim, tá? Ele vai estar funcional perfeitamente.
E quando ele atinge determinado dias, então aqui quando ele atinge 30 dias, né? 29 dias na verdade, né? Quando ele atingir 29 e ele ir para 30, no 30 dias ele vai transformar em code, tá? O code o que ele vai ser? Ele vai se transformar no arquivo read-only, então tu não consegue modificar ele, não consegue fazer nada mais nele. Tu consegue fazer algumas lógicas ali e diminuir, talvez zipar, tu consegue fazer alguma lógica ali, tá? Em cima dele. Eu nunca fui tão a fundo porque eu nunca precisei fazer isso, pessoal. Então, para quem tem mais conhecimento aqui, vai saber que dá pra fazer muitas coisas. E só que a gente tá faltando um estado aqui que é o estado de delete, tá? A gente não tem esse estado aqui configurado por padrão. Então a gente vai estar configurando esse cara aqui. Então o que eu vou fazer? A gente vai deletar esse primeiro cara que tá aqui, que já vem padrão que criado, dá um Ctrl A aqui. E vamos colocar uma versão que tá na descrição da aula, tá, pessoal? Então vamos botar essa aqui, ó. Vamos só dar uma olhadinha nela com carinho. Por padrão, como é que tá funcionando, tá? Atualmente, nesse meu laboratório, aqui nessa parte aqui, ó. Dá pra vocês? Indexers, índices, né? Aqui, ó. O índice que a gente vai estar trabalhando é o índice de alerts. Atualmente, eu tenho 10 índices criados. Tá? Então, ele tem 10 índices criados aqui, cada um por um dia. Esse é o formato padrão do Azul Alert, tá? Então, esse cara aqui, como é que funciona? Ele vai todo dia gerar um novo. E enquanto vocês não virem aqui e fazer o procedimento que vocês querem fazer aqui, ó. Delete, flush, clear, split, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, atualmente vocês só vão conseguir fazer manualmente. Então, vocês vão ter que vir aqui manualmente e fazer esse processo, tá? Não existe nada vinculado a isso. Tanto que nós não temos nenhuma policy criada aqui ainda. Então, como eu falei para vocês, existe vários métodos de policy aqui que você pode estar aplicando, tá? É só vocês dar uma olhada lá realmente no OpenSearch. Até o próprio Elasticsearch tem rules que vocês vão poder utilizar aqui, tá? Só vão ter que trocar o nome ali, tudo que tiver escrito Elasticsearch, vocês vão ter que botar OpenSearch, por exemplo, tá? Ou OpenDistro. Então é basicamente isso. Então todos eles é um fork do outro ali, é basicamente assim que funciona. Então, por padrão aqui, a gente não tem um gerenciamento de log, então isso aqui, logo, se vocês tiverem, a não ser que vocês tenham espaço infinito aí, vocês vão ter que fazer uma log rotation aqui, ou não vai dar bom, né? Então, beleza, sabendo disso, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Então, vou mostrar para vocês aqui qual é a nossa lógica, tá? Aqui eu estou fazendo para o meu laboratório. O meu laboratório aqui, por padrão, ele tem 10 índices, como eu mostrei para vocês. Então, como é que vai funcionar aqui essa lógica? Apenas para mostrar para vocês aqui o processo funcional, tá? Quando a gente fazer a automação desse processo aqui de inserção dentro do indexer e a deleção no final, tá? Então, por padrão, como a gente tem 10 indexer, quando ele atingir o dia 3, ele vai estar em hot ainda. Passou do dia 3 para o dia 4, ele já vai entrar em estado cold. Beleza. Então, ele vai contar esses 3 desse cara, né? Os 3 do hot, e vai contar mais 4 dias do cold. Então, considerando o mesmo dia, tá? Então, ele vai bater 3, 4, 5, 6, 7. Bateu 7 dias, 4 mais 3, né? O que vai acontecer? No 7º dia, ele vai fazer a fase de delete. Então, ele vai fazer o cálculo automaticamente e vai deletar. Essa aqui é a lógica que vai acontecer aqui. Então, na teoria, no final desse curso, dessa aula, a gente vai ter que ter 7 shards aqui. Tá? 3 de hot e 4 de cold. Tá? E os outros 3 lá que a gente vai ter, né? Que a gente tem 10 atualmente, e esses 3 vão ser deletados. Essa é a lógica. Então, beleza. Feito isso aqui, aqui vocês podem estar olhando, estudando, inserindo algumas ações que eu falei para vocês, tá vendo? Read on. Então, vocês conseguem, talvez, olhar na própria documentação lá do OpenSearch, principalmente na parte de log rotation e tal, que eles devem ter lá essas questões, né? Vocês podem se basear também aqui na política ISM. Então, aqui, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é uma palavra-chave que vocês vão poder encontrar situações de performance, ó. Tem até um learn more aqui, ó. Na verdade, ó. Vocês podem estar olhando, estudando certinho aqui, vocês vão poder identificar várias maneiras aqui de alterar status, tá vendo? Templates. Então vocês vão conseguir colocar prioridades, e entre outras coisas, tá? Então é interessante você dar uma olhada nessa documentação. Se vocês não acharem nada de OpenSearch, vocês podem olhar no próprio OpenDistro, tá? Existe também a versão OpenDistro aqui. Então você está ciente. Beleza. Feito isso aqui, pessoal, a gente vai criar um nome aqui agora. O nome vai estar log underline rotation. O que vai acontecer? Esse nome ele tem que ser sempre o mesmo, tá, pessoal? Então a gente vai estar utilizando esse nome aqui nas 2 próximas etapas. Então sugiro um nome minúsculo, bem pequenininho, bem simples de vocês entenderem do que se trata, tá? Simples assim. E feito isso, vamos dar um create aqui agora. Beleza. Nós temos a nossa policy criada, tá? Como eu disse para vocês, a policy por si só, ela não se integra automaticamente nesse estado. Atualmente ela não vai fazer isso aqui. Então, se a gente vir aqui em alerts,
O único jeito da gente fazer a inserção dessa policy é vir no aqui em Create, em Action, Apply Policy, e selecionar a policy que a gente quer. Vamos dizer que para certos tipos de log, né, caso vocês tenham a ingestão de várias fontes, vamos dizer assim. Então vocês têm lá uma ingestão de log só do Firewall. Então vocês conseguiram integrar no Azure um index chamado lá Firewall X, né? Firewall versão X lá, e ele vai imitar a mesma lógica do dia, mês, do dia ali, né? Como é feito ali, né, atualmente. Então vocês vão poder ter uma rotação para cada tipo de log que você quiser, tá? Então vocês podem ter aqui para o Azure Alert, por exemplo, essa rotação de 30, 60 e 90, por exemplo, né? Ou mais o do Firewall lá, que é um log que não joga tanto log, você não precisa ter 90 dias. Vocês podem ter lá uma rotação de 30 e 60, por exemplo. Então vocês conseguem criar várias rules separadas aqui, tá? Só que tem um problema. Quando vocês clicarem em Apply, que a gente não vai fazer isso. Quando vocês clicarem em Apply, quer dizer o quê? Que caso vocês tivesse aqui, né, Firewall Alert, por exemplo, ou, sei lá, Microsoft ou Windows Alert, né? Vamos só dar um exemplo aqui. Então você tem vários tipos de fontes, de alertas aqui de várias fontes. Então vocês não quiserem misturar tudo no mesmo logs do Azure, tá? Existe esse procedimento, principalmente com quem tem vários clientes. Então imagina que tu tá trabalhando num data center, num SOC, e tu tem ingestão de logs de vários clientes aqui. Então cada cliente tem a sua própria estrutura, então, né? Então aqui seria cliente alert 1, cliente alert 2 e assim vai, tá? Então aqui vocês também teriam que fazer essas lógicas. Então cada cliente é um cliente, né? Como vocês sabem disso. Então por causa disso, o que iria acontecer? Todo dia, quando ele atingisse o 11, 12, 13, até o infinito, todo dia vocês teriam que vir manualmente aqui, selecionar os logs que não estão com a tag yes, que vão ser todos os que não estão gerenciados por policy, vir aqui e dar um apply policy para dentro desse cara, tá? Isso você teria que fazer manualmente para todos eles, para sempre. Tá? Pensando nisso e com a dificuldade que eu achei na internet para tentar resolver esse problema, eu consegui resolver encontrar um método, né? Esse método ele tá até aqui, ó. Esse é o método que a gente vai estar utilizando para estar fazendo, tá? Esse aqui é um método que basicamente ele faz o quê? Ele vai identificar o tipo de pattern que a gente quer. Então, como eu falei para vocês, se você tivesse o cliente alert 1, né? O cliente alert 2, então vamos supor que a gente tem vários clientes aqui, então a gente tem indexer, né? Cliente 1, index do cliente 2, cada um para separar. Então, através desse cara, a gente vai atribuir uma policy. Então, essa policy seria aqui, ó, o nosso log and value rotation, por exemplo, né? Se for 60, 90 dias, por exemplo. Então, se vocês tivessem outras policies aqui, vocês poderiam estar fazendo o mesmo processo também. O que a gente vai estar fazendo aqui, atualmente, a gente vai estar utilizando um método cron para estar fazendo esse put aqui dentro, baseado no nosso indexer, tá? É isso que a gente vai estar fazendo. E é isso aí, pessoal. O que mais que faltou aqui? Não faltou mais nada. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer, pessoal, a gente vai ter que baixar os arquivos do container, tá? Então, a gente vai lá no nosso diretório do Azure, né? Atualmente, eu estou aqui nesse diretório, tá? No diretório do config, o Azure Cluster. Eu vou estar utilizando aqui mesmo como base, tá? É bem simplesinho isso aqui, não tem tanto mistério. Mas eu poder também criar aqui dentro da própria estrutura, né? Que, como vocês sabem, né? O Azure em Container, ele já tem esses arquivos mapeados localmente. Então, esses arquivos aqui são arquivos customizados pela gente. Então, são os únicos arquivos customizados por padrão. Todo o resto está dentro do container. Então, o que vai acontecer? O arquivo que a gente vai precisar modificar, esse arquivo ele existe dentro do container, só que ele não está mapeado para fora. Até tá, ele está dentro do volume. Ele está dentro do volume criado. Então esse arquivo a gente poderia ir lá dentro daquele volume modificar, mas eu não gosto de fazer isso. Como a gente já tem um local estrutura padrão para arquivos personalizados nossos, então eu prefiro pegar aquele arquivo, baixar ele para um local, para uma pasta minha, né? Pasta minha mesmo que eu consiga gerenciar esses arquivos que eu vou estar alterando no futuro. Então vão existir vários arquivos que vocês vão estar fazendo isso aqui, esse controle, vamos dizer assim, né? Melhor do que ele tá dentro de um volume. Principalmente é mais fácil para mapear, né? Então a gente vai estar fazendo esse processo, tá? Então eu vou estar botando dentro do próprio cluster. Por quê? Porque o cluster nada mais é que o Azure Master, tá? Ou Manager. Então se a gente dá um Docker PS aqui, ó, a gente vai estar trabalhando dentro do Manager. O Manager nada mais é do que o Azure Cluster. É o mesmo diretório, né? Então se a gente acessar o Azure Cluster aqui dentro, a gente tem um arquivo do Azure Manager.conf, que é esse cara. Esse cara aqui é o mesmo cara que vai subir dentro do container como o SSEC, tá? Arquivo que você já conhece, né? É o arquivo relacionado a todas as configurações que é permitido para a gente estar fazendo essas alterações, seja ativando scan de vulnerabilidade, né? E por aí vai. Aqui a gente consegue configurar Thread Hunt, Active Response, você consegue criar CDB lists e
muitas coisas aqui, a mais, porque é possível ser feita, tá? Então esses arquivos aqui, o próprio já pensando que a gente iria modificar esses arquivos ao nosso gosto, então já fizeram o mapeamento pra gente, tá? Tanto que se a gente vir aqui no próprio... Vou vir aqui no nosso container. Vou pegar aqui o container. Cadê? Aqui, ó. Opa. Aí eu tô 500 abas abertas aqui. Aqui, ó, se a gente vir no nosso container, então é no nosso próprio container, todas aquelas pastas já estão mapeadas aqui, tá? Eu criei uma variávelzinha aqui para fazer o apontamento, para facilitar. Então ela tá apontada para dentro do meu single node config. Então aqui dentro todos aqueles arquivos que são gerenciados pra gente, então a gente pode ter o nosso próprio certificado subindo, tá? Não tem problema nenhum. O azul por padrão gera o deles, tá? Atualmente ele tá com uma criptografia de 2400 já, 2400 não, 2048, tá? Então já tá bem alta, antigamente ele tava com 1024. Então, mas a gente pode botar um certificado maior ainda, tá? De 4.000 e pouco, então não tem problema nenhum, caso vocês tenham o próprio certificado de vocês mesmos. E aqui são os arquivos que estão lá, tá? Então todos esses arquivos aqui estão mapeados no mesmo local. Bom, então como a gente está trabalhando no cluster, eu vou trabalhar dentro do cluster também. Mas nada impede de vocês criar uma parte aqui e fazer toda a estrutura, tá? Tipo aqui, arquivos personalizados, por exemplo, tá? Você deu azul cluster. Aqui, ó. E aqui dentro, pessoal, eu vou utilizar um comando aqui para facilitar, tá? Para não ficar tão grande a aula, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então eu vou dar um docker ps aqui, por quê? Porque eu preciso saber qual que é o ID do container. Por padrão, eu faço isso, tá? Eu dou um nome específico para cada container, mas esse aqui eu for subir na hora e eu esqueci de fazer isso aí. Eu nem me incomodei mais em alterar o nome dele. Mas é possível a gente utilizar tanto o nome quanto... Tanto o nome quanto o próprio ID, tá? É a mesma coisa ali. O bom do nome é que é mais fácil de lembrar, né? Mas não tem problema. Então aqui, ó. Então aqui eu botei já a nossa chavezinha, né? Tanto o nome ou o próprio ID. Então eu vou estar utilizando o ID aqui, tá? Esse cara aqui, ó. Então, Ctrl V. Beleza. Então o que eu estou fazendo aqui dentro? Estou dando o docker cp para copiar de dentro desse container. Dentro do diretório etc filebit, eu vou copiar o arquivo o azul template.json, tá? Vocês vão entender já o que eu estou fazendo. Feito isso, eu copiei esse arquivo lá de dentro, tá? Esse arquivo é o mesmo que está aqui dentro, ó. Então, se a gente vir aqui dentro do próprio container, né? Do Azul Manager. E a gente acessar ele. Aqui eu estou dentro do container, tá, pessoal? cd barra etc filebit. É esse mesmo arquivo aqui, ó. O Azul Template. Então, se a gente dar um cat nele, ó. O Azul Template more. Esse arquivo é bem grande, tá? Vocês vão ver que ele é um arquivozinho bem padrãozinho mesmo, ó. Dele. Então aqui a gente consegue ver todos os indexes patterns que já estão criados, que são aqui, ó, os alerts, os archives, tá, que é criado por padrão. Aqui a gente vê que a gente não tem números de réplicas, tá? A gente pode configurar isso aqui futuramente. Na verdade, eu nunca vi se dá para fazer, tá? Com ele já funcional. Talvez dê. Mas se um dia vocês precisarem aumentar o número de réplica, que a réplica dá mais com backup, né? Da réplica, tá? Atualmente a gente tem 3 shards na versão single node, que é a versão que eu tenho, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que modificar esse arquivo. Então, eu poderia modificar esse arquivo aqui dentro. Só que se eu modificasse aqui dentro, se um dia desse problema no azul, perdesse volume, acontecesse alguma coisa, eu iria perder essa referência. Então, Mailer, eu gosto de chegar e fazer o testezinho ali mesmo. Criar o meu próprio diretório e ter o controle de todos os arquivos que eu personalizo, tá? Mas vai de cada um. Beleza, então? Agora, como a gente já baixou o arquivo, agora a gente vai precisar mudar ele, tá? A gente vai dar um vim dentro dele aqui. O azul cluster aqui, o azul template. E aqui dentro, pessoal, a gente vai inserir a nossa lógica aqui, tá? Vou dar um enter aqui. Só cuida pra hora de mexer esse cara aqui com indentação, tá? Tem que ser certinho. E principalmente, tá? A vírgula no final. Se você não botar a vírgula, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá bom? Então, cuida com a vírgula aqui no final. A vírgula que vai resolver o problema aqui. Senão, ele não vai nem subir. Na verdade, ele sobe, mas ele fica meio bugado, tá? Então tem que ter a vírgula certinha, tá? Ó, aqui é aquilo que eu falei pra vocês, tá? O log rotation. Então esse cara aqui é o mesmo nome da policy, exatamente o mesmo tamanho, a mesma editação, né? Tudo tá minúsculo, tudo bonitinho, tá? Isso aqui é bem importante ter. E aqui vocês já estão vendo que a gente tá usando o OpenDistro, tá? Que é a versão antiga. O OpenSearch ele também reconhece o OpenDistro, tá? Então ele também conhece o OpenSearch também. Não vai ser em todas as situações que ele vai conhecer os dois, tá? Vai existir situações que sim e que não. Como esse cara aqui, ele é gerenciado pelo Filebit, então o Filebit ele tem uma comunicação com esse cara, eu não manjo tão profunda assim como é que é a integração entre o Filebit e o Azul Index, o OpenDistro, tá? Mas eles têm uma comunicação dentro desses arquivos aqui, ele consegue provavelmente ver esses arquivos, ele consegue identificar todos esses campos aqui. Por que acontece? Opa! O que acontece? Se a gente vir aqui nesse arquivo agora, cadê ele? Aqui, ó. Aqui nesse mesmo diretório que a gente foi.
cd barra etc barra filebit. Dentro, ó. Aqui a gente tem o tanto o filebit quanto o Azul Template. Tá? O Filebit, o que ele faz? O Filebit é um cara que ajuda o Azul a receber todos os logs dele. Tá? Ele meio que consegue entender todos os logs que chegam. E ele, em parceria com o próprio Azul, talvez seja esse mesmo arquivo, ele consegue pegar esses arquivos que vêm, né, no formato que vem, e ele consegue converter, de alguma maneira, todos esses campos que estão aqui dentro, já mapeados dentro do Azul, desse Azul Template. E quando esses caras ele bate no Azul, no Azul Manager, que é o cara que é o responsável por atribuir rules, decoders, ele faz toda a parte de Active Response. Então o Manager é o responsável por fazer todo o filtro do que vocês querem que venha ou não, tá? Porque se uma rule não existir dentro do Azul Manager, esse arquivo que ele vai receber, ele vai processar, mas ele não vai receber dentro do Manager, tá? Então, provavelmente existe a comunicação entre esse cara e esse cara junto com o Azul Manager, tá? Que quando os logs chegam, ele faz provavelmente o parse, faz algumas lógicas bem mirabolantes aqui, tá? Nunca estudei tão a fundo, mas provavelmente essa é a lógica dele que funciona, tá? Então, se um dia vocês precisarem adicionar algum campo, alguma coisa a mais, provavelmente é o Filebit que você tem que dar uma estudada, tá? Tanto o Filebit quanto o Azul Template. Sei que vocês conseguem criar vários templates, tá? Nunca fui a fundo, mas é possível criar vários templates. Bom, e é isso aí. Então, beleza? Agora que a gente já tem um arquivo modificado, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar subir agora esse arquivo no container. Então, a nossa lógica é o quê? Substituir o arquivo que está na origem, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Então, agora a gente vai derrubar o azul aqui agora, né? O nosso container. Lembrando que a gente está usando o portainer, pessoal, para fazer a nossa aula, né? Então, a gente tem um portainer aqui já. Opa, single node. Remover ele mesmo. E agora a gente vai só adicionar aqui o caminho novo que a gente adicionou, tá? Eu já tenho minha colinha aqui, tá? Para não ficar muito grande a aula. Então eu vou dar um espaço aqui. Então, o que eu fiz, né? Eu copiei, na verdade, de cima, que é o Azul Cluster, a parte que a gente tá, né? Peguei o Azul Template JSON aqui dentro e vamos adicionar esse cara lá para dentro do mesmo diretório que tá, ele vai substituir o arquivo que tá lá, tá? Lembrando vocês, é bem importante que esse aqui esteja exatamente o mesmo nome, mesmo espaçamento, tudo bonitinho aqui, tal como é aqui na nossa máquina Linux, tá? Por quê? Qualquer letra maiúscula, qualquer caráter especial errado, qualquer coisa errada aqui dentro, vai acontecer o quê? Vai quebrar o container, tá? Então o que é o quebrar? Na hora de subir esse cara aqui, se esse cara aqui não existir, que era essa pasta do Azul Cluster, quando ele subir dentro do container, ele vai subir esse nome aqui como uma pasta. Então ele vai transformar esse cara aqui numa pasta e vai adicionar esse cara aqui como uma pasta. Então ele basicamente, o Azul não vai nem subir por causa desse cara, tá? Então você tem que certificar que esse caminho é exatamente o mesmo do que vai subir aqui dentro, tá? E vice-versa, pessoal. Na verdade, vice-versa, que eu digo, é possível também você estar subindo, tá? A grande maioria na experiência que eu tenho, né, com container, a grande maioria das vezes, que é, na verdade, 100% das vezes, sempre que você adicionar alguma coisa errada aqui dentro, algum caminho errado que ele não bate com o arquivo final, ele vai sempre subir como pasta, tá? Então se não for um arquivo tão importante, ele vai quebrar o container, tá? Se for um arquivo importante, ele vai quebrar o container. Daí, se vocês conseguirem pegar esse cara aqui no próprio log do Azul, tá? Então, vou mostrar para vocês ali, ó. Então, a gente vai dar um up nele aqui agora. Então, aqui dentro no próprio container, né? No próprio manager, que é o arquivo que a gente está subindo, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Então, como vocês podem ver, ó, ele está carregando o arquivo do Filebit, ó. Deu exit 0, a princípio tá tudo bonitinho, ó. Não deu nenhum problema. Mas, se desse algum problema, aqui mesmo eu já ia acusar, não foi possível subir, deu status 1, por exemplo, e não foi possível subir porque você está tentando montar uma pasta em um local que era um arquivo. Ele basicamente vai falar algumas dicas, algumas palavras-chave. Então, normalmente, quando você subir alguma coisa dentro do container, é relacionado a isso, tá? Aqui, a princípio, não deu problema, tá? Então, vai subir perfeitamente, ó. Já fez até, estabeleceu a conexão já, tá perfeito. Então, aqui no azul, a gente só vai ter que dar um F5 aqui. Vou fechar. Beleza. Feito isso, pessoal, nós temos, então, mais um processo para ser feito, tá? Quando a gente faz alguma alteração dentro desse arquivo do Filebit, é preciso a gente fazer um refresh, basicamente, no ambiente, tá? Eu não sei se isso é necessário para fazer, é necessário ser feito na versão single node, tá? Porque ele vai, como ele já foi subido o arquivo, por padrão, como é que funciona, tá? Quando a gente trabalha com o Azul em modo multinode, o Azul em modo multinode, ele tem a versão master, que é o manager, e tem um worker, que é um cara que ajuda ele, só que o master é o cara que faz tudo. E na versão indexer, na versão multinode, existe o indexer 1, 2 e 3, onde o indexer 1 é o cara que vai fazer tudo.
E o Indexer 2 e 3 ele vai ser meio que um espelho desse cara. Então, basicamente, tudo que acontece no Indexer 1, ele vai fazendo encaminhamento e vai fazendo as lógicas que tem que fazer por dentro ali. Tá? Só que o que acontece? Algumas coisas precisam ser feito refresh para ele ir para os outros nodes, tá? É basicamente isso. Então, se você estiver trabalhando com multinode, é essencial que vocês façam esse processo agora. Mas um single node não custa nada fazer também, tá? Então, sugiro fazer também para evitar problema. Então, eu nunca tive problema, mas vai que, né? Então, vamos fazer esse processo agora também, tá? Então, nós vamos acessar agora aqui o... Vamos acessar aqui, então, o Docker exec, -it. Vamos pegar o container do manager aqui. Veja. E vamos dar um bash. Opa. Copiei. Docker exec -it. Menos root. Nem precisa de usuário aqui, porque o usuário já é sempre root. Docker exec -it. É só isso, né? Ah, tá. O Docker, o container mudou de nome, né? Toda vez que você reinicia, o container vai mudar de nome, tá, pessoal? Por isso que a gente utiliza normalmente o nome do container pra gente nunca se perder por causa disso, tá? Foi por esse motivo que eu... Vamos pegar o novo número aqui, ó. Beleza? Aqui a gente tá dentro do container já, tá? Então, aqui dentro a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos fazer duas coisas aqui, então. A gente vai primeiramente fazer o teste, ver se o arquivo do Filebit está configurado corretamente, com todas as ramificações de certificado, todos os caminhos, tudo lindo, maravilhoso, tá? Isso aqui é um processo padrão. Ó, deu tudo ok, tá, pessoal? Então, aqui a gente não teve nenhum problema de comunicação com nada, tá bom? E agora a gente vai fazer esse refresh que eu falei para vocês, tá? Então, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó. Se tudo deu certo, pessoal, ele vai dar como ele vai dar essa mensagem aqui mesmo, tá? E ele vai dar essa mensagem aqui mesmo, tá? Index setup finished. Feito isso, beleza. A nossa segunda etapa está pronta. Tá? Agora, o que isso quer dizer? Agora que está pronta, a gente já tem agora o azul, ele está ciente que existe dentro da estrutura dele o log rotation criado, ele já está ciente disso. Só que, mesmo assim, ele não está automático, tá? Então, se a gente vir aqui dar um refresh, ele não sabe quem são esses caras, ele não sabe o que tem que fazer. A nossa policy está aqui criadinha também, ó, bonitinha ainda. Se a gente vir aqui em Apply Policy, ela está aqui. Só que, atualmente, a gente não tem esse gerenciamento automático. Então, do dia vir ali, ele vai identificar um certo padrão aqui dentro de log e ele vai fazer esse carinha. Então, a gente vai fazer o terceiro passo, tá? Esse terceiro passo aqui, como eu falei para vocês, é possível ser feito automaticamente e manualmente, tá? Automaticamente vocês iriam utilizar, manualmente vocês iriam utilizar esse cara aqui, ó. Então, vocês só teriam que fazer, né, a lógica de vocês aí, né? O pattern de vocês que vocês irão utilizar. O pattern que eu digo aqui, pessoal, é esse carinha aqui, tá? Ó. Esse padrão aqui, tá vendo? O azul, tracinho, alerta, 4x, tracinho. Então, tudo que vier depois aqui é um padrão, entendeu? Tudo que vier pra cá é um padrão. Então, seria esse o padrão que você estaria utilizando, tá? No caso, o padrão em branco aqui, tá? E é assim que funciona. A gente já tá na versão 4.7, então logo... você vê que vai longe ainda. Eu ia falar agora que a gente tá na versão 4x, né? Mas acho que a versão 5 ainda vai demorar um pouco ainda. Porque quando sair a versão 5, a versão 4 tá vindo... tá pra funcionar. Eu não sei como é que vai acontecer, né? Nunca passei por essa situação, mas vai que, né? Então, beleza? Feito isso agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Agora nós vamos criar o nosso script, tá? O script também tá na descrição da aula, tá, pessoal? Então, eu vou copiar ele aqui agora. Ele é um script bash bem simplesinho, tá? Mas vocês podem também estar utilizando esse script aí em qualquer método onde vocês conseguem fazer alguma consulta, algum put, alguma coisa via API, tá? Vocês podem estar usando o GitLab, alguma aplicação de vocês que algum desenvolvedor usa, tá? Caso você esteja dentro de uma empresa, por exemplo. Então manda lá para o desenvolvedor, os caras conseguem criar alguma lógica lá para estar disparando isso aqui de uma vez por dia, toda meia-noite, por exemplo, né? Que é a hora que vira o chat. Então vocês conseguem fazer isso. Fora isso aqui vocês não conseguem fazer. Beleza? Agora nós vamos na nossa máquina novamente, tá? Então aqui eu estou dentro do container, vou sair dentro do container. Vou dar um mais aqui para ficar mais maior. Aqui dentro então a gente vai criar um arquivo, tá? O arquivo que eu vou dar um nome aqui bem simples, tá, pessoal? Vai ser aqui, ó, vou dar um vino log, mesmo nome também, log underline rotation. Vocês podem botar .sh aqui e tal, não tem problema nenhum. Eu vou botar .sh aqui para garantir, mas só para saber do que se trata, né? E vou salvar. Esse aqui é bem simples, tá, pessoal? Um curl bem básico, tá bom? Vocês podem modificar aqui como vocês quiserem. O que vai acontecer aqui? Existem duas variáveis, tá? A variável que é o nome do meu usuário e a senha padrão do azul que eu estou utilizando é a senha padrãozinha, tá? Você pode estar utilizando isso aqui da maneira que vocês quiserem, tá, pessoal? Essa aqui é uma versão bem básica, não estou falando em segurança, estou falando nada, tá? Dentro da pasta Docker já é uma pasta bem segura, que é uma pasta que exige root, então se a máquina de vocês for comprometida,
Isso aqui é o menor dos problemas, variáveis, porque um cara com root ele consegue acessar tudo, tá? Então, eu estou trabalhando dessa maneira aqui apenas para exemplificar, mas se você tiver alguma metodologia de segurança muito mais avançada que vocês queiram utilizar, implementar, criar variável no ambiente, fazer tudo que vocês quiserem aí, é possível, tá? Isso aqui é só um teste mesmo. Aqui que a gente está fazendo o quê? A gente vai estar fazendo uma execução de um curl, tá? Com alguns atributos padrãozinhos aqui para evitar problemas de certificado, caso vocês tenham problema de certificado, tá? Principalmente o "-k" aqui, o "-k" é um cara que ele vai dar problema se vocês não botar. Por quê? Porque o azul, ele tem a porta 9200 e ela exige o certificado. E como a gente está usando um certificado meio que... É um certificado com problema, né? Então se vocês ir lá na porta 9200 de vocês aí, né? Vocês podem até tentar acessar aí. Digita esse cara aqui, né? No caso, esse aqui é o IP do azul de vocês, tá? Se vocês não conseguirem acessar, pessoal, vocês vão precisar liberar no firewall do container, tá? No firewall do Linux de vocês, tá? É só fazer ali, vocês podem utilizar ali o firewall para estar liberando a porta 9200, se vocês não conseguir, tá? O meu que deu esse problema, eu tive que liberar essa porta, tá? Não é bem simples, não tem muito mistério. Eu estou usando o firewall, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro firewall aí de vocês aí, que é só liberar a porta 9200 na TCP ali que vai funcionar, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está utilizando um curl para estar fazendo um put aqui, né? Acho que é um put, né? Deixa eu lembrar se é um put. É um post, que é a mesma coisa, tá? Um post aqui para estar fazendo o quê? Dentro do OpenDistro, ISM, que é aquela lógica nossa lá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma verificação em todo o log que chama o azul tracinho alert, todos eles, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a autenticação, né? O azul com a minha senha do indexer, tá, pessoal? É a senha do indexer. Essa senha é a mesma senha que essa aqui, ó. Então, se vocês virem aqui no nosso container, ó, aqui, ó. Então, você sabe que a gente tem algumas senhas configuradas. É essa senha aqui, tá, pessoal? Que a gente vai estar configurando. Se vocês alterarem essa senha, tá? Na aula, no meu curso, eu ensino vocês a alterar essa senha do container. Vai ter que ser essa senha nova que vocês vão ter que botar, tá bom? Então, essa senha aqui que a gente vai estar trabalhando. Não é a senha da API, tá? Existe também a senha da API aqui que faz esse processo. Não é essa senha. Tá bom? Feito isso, ele vai fazer a autenticação e vai fazer o quê? Ele vai falar, olha, verifica se tem algum cara dentro dessa range aqui, o azul tá assim alerta, asterisco, para pegar todos. Se algum cara não tá com a policy ID log rotation vinculada, que é o quê? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá com algum status null. Se tiver, atribui a policy log rotation para esse cara. Simples assim, é isso que ele vai fazer. Então, se a gente salvar esse cara aqui agora. Aí aqui é a resposta, tá, pessoal? Você pode deletar isso aqui, mas eu botei a resposta só pra gente ter um visual mais legalzinho. Vocês vão ver as respostas ali, principalmente. Principalmente se vocês pensar... vocês vão ver aqui se tem algum problema de porta e tal. Então, com um response aqui, vocês conseguem ver certinho o erro que tá dando, tá? Pra facilitar pra vocês. Então, vou dar um salvar aqui, WQ. E aqui, pessoal, nós vamos dar um bash nesse cara aqui, log rotation. Se tudo der certo, ó, comando executado com sucesso, tá? Ó, update 10 índices, então os meus 10 índices eles foram atualizados, não houve nenhuma falha, porque a falha tá igual false, tá? E simples assim. Então, se a gente for lá agora dentro da nossa máquina, aqui todos esses caras tem que estar de forma automática como yes. Ó, e é o que aconteceu, tá? Então, o que aconteceu? Deu yes aqui, então todos eles agora estão sendo gerenciados por uma policy. Então, se a gente vir aqui na nossa manage policy, ó, que é essa parte aqui, ó, todos eles já estão com um processo. A gente pode clicar nesse carinha aqui, ó. Então, a gente consegue ver aqui que estão sendo gerenciados por uma policy, tá? Então, se vocês ficarem dando um refresh aqui, deixa eu ver se é esse cara aqui mesmo. Esse cara aqui mesmo. Então, o que vai acontecer? Agora vai rolar uma atualização de todos esses policies. Então, vai rolar um running aqui agora em todos os logs. Ele vai fazer o quê? Ele vai verificar a idade de cada um deles. Ele vai atribuir, e no final ele vai atribuir quem que é hot, quem que é cold e quem tem que deletar, tá? Essa é uma vez só que faz isso, então se você tiver muito índice, ele vai demorar bastante para acontecer isso, tá? Eu só vou agora pausar a aula, pessoal, e eu vou voltar assim que ele atualizar o status, tá? Porque senão vai ficar gigantesco esse curso aqui, essa aula aqui. E não tem como fugir, a aula é bem grande mesmo, é que eu gosto de explicar bem mesmo para não ter dúvida, tá bom? Eu vou pausar aqui e vou voltar quando ele atualizar os primeiros passos. Ó, demorou uns 4 minutos e ele já fez o primeiro passo, tá? Que é o que, ó? Ele já está inicializando a policy, ó. Vocês estão vendo aqui que está rolando já a questão de atualização, né? Então, ó, primeiramente ele vai fazer o quê? Ele vai identificar todos eles como hot, porque ele precisa saber, né, o estado atual. E o que não está rolando em hot ainda, o que ele está fazendo o processo ainda, ele está fazendo ainda a inicialização do shard. Então, basicamente, ele está abrindo o shard, identificando o que está acontecendo e vai fazer todo esse processo, tá? Então, assim que for atualizando, você pode dar um refresh aqui, ó, e ele já vai atualizando, tá?
Eu vou pausar aqui agora e vou esperar ele ativar todo mundo para hot e a gente vai acompanhar junto ali as fases dele, né? Ó, pessoal, então aqui demorou bastante tempo, tá? Realmente demora. Aqui ele já fez as questões das réplicas, então ele criou uma réplica para cada um desses caras. E agora que ele ativou todo mundo como hot, ele vai estar agora fazendo a parte de transacionar eles. O que for acima de 4, no caso acima de 3, né? Esses caras vão estar se transformando em cold, ó, transitando to cold. Então ele vai pegar alguns indexes que realmente se encaixam, né, em cold e vai estar fazendo o processo dele, tá? Então, como eu falei para vocês, tá? A gente tá pegando aqui da data de hoje, que é a data de 6, então ele vai contar provavelmente esses 3 caras. Então, esses 3 caras aqui eles vão ser hot, tá? Esses 4 caras aqui, esses 4 caras aqui ele vai pegar como cold, tá? E os últimos ele vai pegar como hot, tá? É basicamente essa. A hot não, ele vai estar como delete e esses caras aqui vão ter que ser deletados, tá? No final a gente vai ter que ter 7, na verdade, né? Porque a gente vai ter 7 índices, porque como eu falei pra vocês, quando ele bate no 8 ele já deleta, então ele nem conta. Então é 3 para hot e 7, né? Contando todos eles. A gente teria que ter 7 índices aqui. Ó, ele tá fazendo todo esse processo aqui mesmo, ele vai ler todos eles agora e vai aplicar, né, baseado na data. E vai estar fazendo essa transição para code, o que é code realmente, o que for maior, né? E o que não for, ele vai fazer essa transação para hot daí, para delete. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Então, pessoal, agora ele está fazendo a segunda fase, que é o quê? Então, ele identificou quem são os caras hots, né? Que são aqueles 3 primeiros indexes que a gente configurou, né, e nunca o quarto, né? Então, é sempre um para baixo, tá? Quando a gente faz a questão do log rotation. Ele pegou os caras, já identificou que são os hot, que são os 3 últimos logs meu, né? Os 3 últimos dias, que eu liguei a máquina, no caso. Ele vai identificar agora todo o resto como code, né? Ele vai fazer o mesmo processo ali agora, de identificação, quem que é o code. E feita essa parte de transição, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar novamente e vai verificar quem que é o cara que é os hot agora, quem que são os caras que vão ser deletados. Então é basicamente essa é a rotação que é feita para fazer a verificação e o log rotation, tá? Vamos só esperar aqui e verificar se a fase de deleção vai funcionar também, tá? Ó, pessoal, a última fase então, tá? Ele já identificou quem são os code, tá? Como eu falei para vocês, então aqui é para a gente ter realmente 7 indexers, tá? Funcionais aqui. Não dá nem para contar isso aqui, né? Mas que seja. E ele está fazendo já a transição dos caras que ele identificou que são os caras que vão ser deletados. Está fazendo a transição deles. Bom, então agora esses 2 últimos aqui eles vão ter que ser deletados mesmo. Acho que são esses 3 caras aqui que vão ser deletados. Porque a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. São todos esses 3 caras aqui que vão ter que ser deletados agora, provavelmente. Vamos só esperar aqui ele atualizar. E eu volto novamente quando for deletado. Pronto, pessoal, aqui ele já está fazendo a fase final, tá? Então aqui eu tinha falado que era 8, mas era 7, né? Como eu falei para vocês, né? A primeira fase code é 4, então ele vai atingir 3. No 4 ele vai transformar em code. E no log rotation aqui a configuração é 7, então quer dizer que quando chegasse no 7 ele iria fazer o delete, tá? Então assim que iria funcionar. Então a lógica para vocês seria aqui, ó. Para quem fazia, né, 90 dias, por exemplo, né? Botava aqui, no caso, 31. Ou até 32 dias, né? Caso o mês tinha 31 dias, né? Mas é ideal a gente botar 30 mesmo, não tem problema. 31. Bota 31 dias aqui na fase de code, para pegar os 30 últimos. Garantido sempre os 30 últimos, tá? E na fase de delete vocês podem botar aí até uns 91 dias, né? Para estar pegando sempre o 91 em si. Então vocês iriam conseguir fazer funcionar. Então refresh aqui, ó. Deletou tudo. Então o que vai acontecer? Amanhã, quando vocês, né, no próximo dia, quando vocês fossem acessar, aí vocês teriam que só, na verdade ainda não, né, porque ainda falta criar ainda a nossa cron para fazer essa automatização, tá? Mas caso vocês tenham já criado a cron ou alguma metodologia para você estar fazendo esse processo aqui, então na próxima vez que vocês fossem verificar no próximo dia, né, então no dia, para mim seria dia 7/2 amanhã, no dia 7/2, automaticamente, meia-noite, 1h da manhã, é interessante sempre colocar lá no último dia do meia-noite e 1, por exemplo, que é a hora que faz a transição, acredito eu, né? Ele vai estar vinculado automaticamente esse cara aqui e vai fazendo a rotação automaticamente diariamente, tá? Então agora na próxima parte agora a gente vou estar ensinando vocês a estar fazendo a criação da cron ali. Tá, pessoal, tem todo mistério, é uma coisa bem simples, tá? Eu vou ensinar mesmo só para fins didáticos, mas sugiro vocês fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um chega aqui na nossa rule aqui, na nossa própria bash, né? Então nós chamamos o nosso bash aqui, ó. Primeiramente a gente vai transformar ele num executável, tá? A gente vai dar um chmod aqui, ó. Vamos dar um mais x nele. Log rotation. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai se tornar executável. Então a gente pode executar ele utilizando o log rotation.
vai funcionar, tá? Ele lembra aquela parte que eu falei para vocês do response, ó. Então, como vocês podem ver, agora o response deu uma mensagem maior. Antes deu essa mensagem pequenininha, agora ele deu failure igual a true. Por quê? Porque não existe nenhuma policy que não está gerenciada por uma policy, tá? Não tem nenhum index que não está sendo gerenciado, então todos eles estão. Então, esse é o motivo dessa mensagem, tá? É basicamente isso, mas ele vai funcionar no outro dia automaticamente, ele vai estar sempre gerando atualizado, funcionando perfeitamente e já era. Não tem tanto mistério, tá? Então a gente vai ter que transformar esse cara aqui como um SH, tá? A gente vai pegar a localização dele. Então vou dar um PWD aqui, ó. Essa é a localização do nosso arquivo, tá? Então a gente vai criar uma cronzinha básica aqui mesmo, não tem tanto mistério. Então a gente pode utilizar até um próprio cron tab aqui, né? Cron tab "-z" aqui. Para estar criando a nossa lógica, tá? Eu tenho já a minha colenta, pessoal, para não ficar muito grande a aula. Então a minha colenta aqui, ó. Vai estar na descrição da aula, tá, pessoal? Então o que vai acontecer? Toda meia-noite ele vai acessar o arquivo var, lib, docker, to, azul, single, config, azul cluster, cron, log no rotation.sh, tá? Ele vai estar fazendo esse processo aqui. E toda meia-noite, essa cron ela vai ser acionada automaticamente dentro do servidor e vai estar fazendo o log rotation pra gente. Tá? Então, simples assim. A gente dá um ponto da WQ para salvar aqui. Feito isso, pessoal, ó, cron tab instalado, tá? Já tá funcional. Lindo, maravilhoso. E aqui eu dei um cron tab "-l só pra gente listar quais são as cron que estão funcional. E aqui a gente já consegue ver a nossa funcional, tá, pessoal? Tanto que é o mesmo caminho, tá? Ah, não é o mesmo caminho. Eu botei cron aqui, tá? Mas aqui como eu tinha feito uma colinha, eu tinha feito uns testes antes, tá? A gente só teria que mudar esse cara pra cron mesmo. Então a gente vai dar novamente um cron tab "-e aqui, ó. Só pra tirar esse cron aqui. Pra botar o caminho correto. E pronto. Feito isso, pessoal, todo dia meia-noite ele vai estar fazendo essa atualização automática para vocês, tá? Sempre assim, pessoal. A aula ficou bem grande, tá? Mas eu acho que ela ficou bem explicativa ali. É um processinho meio chato para fazer, mas realmente é um processinho que tem que ter um tempinho para fazer, realmente, não tem tanto mistério. Porque são passo a passo que não tem como fugir, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula aí e até a próxima, pessoal.